Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma river table utilizando apenas a resina de baixa viscosidade, a referência 2004, tá bom? Essa resina ela é uma resina de camadas finas, utilizada muito no selamento e também em peças menores, tá? A resina de baixa viscosidade com 50% de endurecedor, ela é utilizada em diversos segmentos, tá? E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma river table prática com essa resina, tá? Como ela é uma resina que é feita para camadas finas, nós vamos fazer a nossa river table em camadas, tá bom? Então a cada 5 horas nós vamos aplicar uma demão de resina, tá? Então sobre camadas, tá bom? Vamos utilizar do início ao fim, desde o selamento, somente essa resina, a resina de baixa viscosidade 2004, ok? Então, vamos lá. Para essa peça, pessoal, uma forma bem prática, tá? Então, lembrando que river table é aquela técnica aonde a gente vai pegar 2 pedaços de madeira simples, tá? E utilizar a resina apenas no centro dessas 2 pedaços de madeira, ou seja, a gente vai fazer a união dessa madeira, entre essas 2 madeiras vai ter a resina. Então por isso river table, que lembra como se fosse um rio, ok? Então olha só, aqui ó, eu tenho 2 pedaços de madeira simples, tá? Eu gosto de utilizar essas madeiras simples, pessoal, para mostrar para vocês que não precisa ter madeira específica para trabalhar com mesa resinada, tá? O bacana é que você consegue pegar madeira simples assim e transformar em um móvel de luxo, em um móvel bem acabado, com qualidade, de alto padrão, tá bom? Basta você utilizar a sua criatividade e, claro, obter o conhecimento através do nosso curso. Então, pessoal, aqui eu tenho uma base, ó, um MDF simples, tá? 2 pedaços de madeira, ok? E para nós iniciar, a primeira coisa que a gente vai fazer, verifica se está plano a superfície, se ela está nivelada. O ideal é que você já deixe essa superfície nivelada, tá? E agora nós vamos fazer dessa superfície já a nossa forma. Então eu vou passar uma camada de cera, principalmente no centro, tá? Aonde vai ser colocado o rio. Então você pode pegar mais ou menos, já dá uma analisada com os pedaços de madeira, ó. Ah, vai ser aqui e essa outra parte vem aqui. Então você pode estar utilizando algo só para fazer uma marquinha, ó. E isso daqui vai ser a tua orientação para você passar cera, tá? Mas se quiser passar cera num espaço maior, não tem problema também, tá? Então, ó, passamos a cera desmoldante, bem passado em toda a superfície, onde vai ficar o nosso rio. A cera desmoldante, pessoal, é essencial porque ela é prática, tá? E ela não deixa resquícios também. Então você consegue ver bem aonde foi passado e também aonde tem excesso, porque aí pode ser retirado esse excesso. Então, passada a cera desmoldante, agora a gente vai aguardar secar essa cera, tá? Mas nesse meio tempo, nós já vamos fazer o quê? A madeira, pessoal, se vocês já deixarem ela lixada, finalizada aqui, é ideal, tá? Quando for fazer uma river table, já deixa a sua madeira lixada. Por quê? Porque depois que você fazer o trabalho com a resina, você pode estar finalizando essa madeira aqui com uma cera, um óleo, tá? Você pode estar utilizando o acabamento com o Danish Oil,
ok? Então isso daqui por quê? Por causa que aonde tem a madeira, você pode querer deixar um acabamento mais natural, mais fosco também, mais acetinado, e deixar o brilho somente para a resina. Então, por isso que é interessante você já deixar essa madeira lixada, ok? Então, quando você já deixou a madeira lixada, você pode estar pegando e fazendo, né? Como essa madeira aqui, ela aceita bem, eu posso estar fazendo o efeito safari nela. Uma amostra aqui para vocês, ó, pessoal. O efeito safari, tá? Ele fica muito bacana, por quê? Por causa que você pode estar fazendo para um detalhe diferenciado, tá? Então, ó, vou fazer só na superfície aqui. Então, olha, pessoal, o efeito safari, tá? Já pronto. Então, o nosso efeito safari aqui. Olha a diferença de uma madeira para outra. Olha a diferença que esse efeito faz. Lembrando, né, que não é toda madeira que vai dar esse efeito bacana, tá? É mais em madeiras macias, tá? Como o pinus, ok? Então, olha, dividido ali, vou fazer o efeito nesse outro pedaço aqui. Se você quiser, pode intensificar um pouco mais a queima, ó. Tudo vai depender de como você quer, tá? Pode deixar mais intensificada essa queima. Só vai cuidando a distância, a intensidade. Então, finalizado o nosso efeito, agora posicionamos a madeira aqui. Então aqui, pessoal, nós vamos ter que ter o cuidado com o quê? Primeiro, como nós vamos utilizar apenas duas barreiras nas extremidades das madeiras, tá? Então a gente vai utilizar somente essas duas
barreiras aqui, ó, nas extremidades, tá? Porque nós vamos preencher de resina só o centro. Então esse centro aqui é que vai ficar preenchido com resina. O restante não vou preencher. O restante eu vou fazer uma finalização com um óleo, com um verniz, como você quiser finalizar a madeira. Pode passar somente uma cera também, tá? Então essa daqui a gente vai fazer somente resina no centro, então as extremidades é que nós vamos fechar. Mas aqui tem um detalhe, nós podemos estar utilizando os grampos, tá? Para fixar essa madeira aqui, ok? Mas mesmo utilizando o grampo, pode ficar uma frechinha aqui embaixo, ó, onde a resina pode entrar e vazar. Para que isso não aconteça, o que nós vamos fazer? Vamos pegar e fazer o isolamento dessa madeira com silicone acético, tá? Então, para finalizar, pessoal, o selamento, nós vamos também fazer esse selamento na lateral, tá? Ali aonde nós vamos deixar as extremidades também. Mas primeiro eu faço essa vedação na parte de baixo. Lembrando que a vedação ela vai ficar na extremidade aqui, ó, não muito próximo, tá? Da ponta da madeira, um pouquinho mais para dentro, porque essa parte é onde a resina vai ficar, ó. Então eu não posso, né, pegar e acabar me confundindo e passando lá no final, porque lá não vai adiantar, tá? É onde na extremidade do rio. Então vamos lá. Passa não muito rente, tá? Da borda do rio. Porque na hora que você fixar a madeira, pode acabar vazando um pouquinho de silicone para a parte ali do rio. Ó, passei. Agora eu já posso, ó, fixar ela aqui, tá? Então, vou fixar essa madeira na superfície ali, tá? Ó, fixei ela, beleza, tá? Verifico aqui a extremidade, aonde vai ficar, verifico a outra, ok? Então essa daqui eu já posso prender ela com um grampo. Vem, ó. Vou prender essa daqui com um grampo. E vamos prender o outro lado também. Para que essa madeira não venha se mover na hora que nós estiver preenchendo com a resina. Tá? Aqui também, ó, pessoal, se você não quiser deixar, um detalhe bem importante, se você não quiser deixar a marca do grampo, você pode estar utilizando, ó, um pedacinho de madeira, tá? Fazer aqui para vocês verem. Um pedacinho de madeira, ó, e daí, no momento que vocês colocarem o grampo, a força vai ficar sobre esse pedaço de madeira, tá? Então, ó, e não vai acabar marcando a tábua de vocês. Ok? Ó, naquele de lá também, vamos soltar um pouquinho aqui. Isso é só para não ficar a marca do grampo na madeira, tá? Na superfície da madeira que você vai utilizar. Se por um acaso você deixar para fazer a finalização dessa superfície depois que terminar o river table, aí não tem problema. Mas lembrando que às vezes na hora de apertar o grampo marca demais. Então por isso que é bom fazer esses suportezinhos aqui. Ok? Então, barreiras aqui ok. Nossa madeira também. Essa parte aqui fixa, aqui também. Vamos vedar aquela de lá.
Feita a vedação, vamos posicionar a madeira. Verifica o centro se não tem nenhum problema. Aí aqui também, vamos. Então, pessoal, finalizado de fixar as madeiras, um detalhe importante: se você não quer utilizar os grampos, você pode também parafusar a parte de baixo, tá? Nessa parte de baixo da forma aqui, pode parafusar a madeira também, ok? Mas tem que lembrar que às vezes vai ficar um buraquinho ali que depois tu vai ter que utilizar ele ou fechar, tá? Então, agora vamos colocar as vedações nas extremidades. Então, para colocar essa vedação, eu vou ter que passar. Então, passemos aqui na parte de fora da madeira, onde nós vamos encaixar a proteção lateral, tá? Aqui nessa vedação também, se a gente quiser, já pode passar um fiozinho de silicone, só para poder fixar ela e vedar, estancar. E agora a gente encaixa essa lateral aqui na nossa forma. Para garantir, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e passar o silicone pelo lado de fora. Melhor garantir. Na outra extremidade, mesmo sistema. Passamos até em cima. Peguemos a proteção lateral ali, fazemos a vedação também. Então passa um fiozinho de silicone. E encaixa ela ali também na madeira. E para garantir, finaliza por fora com silicone também. Isso, tá? Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos preparar, né, a resina, tá? Então eu vou preparar primeiro a resina pro selamento. Então, primeiro fazemos o selamento e depois já iniciamos a primeira camada de resina. Então agora, pessoal, vamos preparar o selamento, tá? Então, mesma resina que a gente vai utilizar para fazer as camadas é a mesma que a gente utiliza para fazer selamento de qualquer superfície, tá bom? Então, resina 2004. Por que ela é utilizada para selamento, pessoal? Por ser uma resina de baixa viscosidade, mais líquida, ela entra melhor nos poros, ela entra melhor, ela absorve melhor na superfície. Superfícies porosas, ela vai impregnar, ela tem uma impregnação maior. Por isso que ela é uma resina muito utilizada. Então, vou preparar um pouquinho só, como ali é pequena quantidade, pessoal. Não vou preparar grande proporção de selamento, tá? Lembrando, 50% de endurecedor. Agora vou misturar os 4 minutos e na sequência eu volto com ela já preparada e aplicando ali sobre o selamento. Então, pessoal, já finalizado aqui
os 4 minutos. Agora vamos fazer o selamento. Então esse selamento vai ser diferente, pessoal. Enquanto em mesas resinadas, onde a gente vai cobrir tudo com resina, nós selamos toda a madeira, aqui a gente vai selar só onde vai ficar a resina. Então, aqui vai ser nas bordas dessa madeira aqui, nas bordas centrais, tá? Então eu venho com um pincelzinho, ó, e vou selando só as bordas. Então, ó, vou passando só nas bordas ali. Então faço o selamento só onde vai ficar a resina. Aí você vai perguntar, bah, professor, mas e ali? Aquele restinho de resina que está caindo no fundo da forma. Não tem problema. Tudo vai ser unido na primeira camada. Então, feito esse selamento, tá? Se você tiver uma madeira muito porosa, passou uma primeira mão, quando chegou no final de toda a peça, retorna para a primeira peça onde você passou. Então agora eu vou retornar lá na primeira folha. Vai. Ó, passa de novo. Capricha bem no selamento. Principalmente aqui, ó, nessas entradas da madeira, é aqui onde gera muitas bolhas, tá? E mesmo que a gente vá trabalhar com uma resina de camada fina, as bolhas podem gerar. Uma dica importante, pessoal, é assim: vai fazer uma river table, pensa bem na estrutura que vai sustentar ela. Ou seja, os pés, o que vai ficar embaixo do tampo. Não pense que o tampo, mas que espessura é ideal para mim fazer uma mesa. Não tem essa coisa, tem que ter 5 centímetros para uma mesa de jantar. Mas um aparador você pode usar 2 centímetros. Não. Assim como uma mesa você pode utilizar 2 centímetros ou 10, tudo vai depender, a maior parte da sustentação desse tampo é a estrutura de baixo. Não é a espessura que tem o tampo, tá? Por causa que tem tampos aí que tem lá 8 centímetros e mesmo assim você vê que não foi feita uma boa estrutura e a madeira fica toda abaloada, toda envergada. Por quê? Não tem uma estrutura que apoie esse tampo. Então a espessura não quer dizer se vai ser mais forte ou mais fraco. A questão é a estrutura que vai sustentar esse tampo, tá bom? Preste atenção na estrutura. E outra, se pegar uns pranchões de madeira muito extensos, mais largos, mais pesados, vocês peguem umas brocas e façam furações de mais ou menos 10 centímetros aqui, ó, por dentro assim, ó. Por quê? Por causa que essa parte é onde a resina vai impregnar, ela vai criar ancoragens ali. Se você não quiser utilizar isso, você pode estar utilizando também aqueles parafusos de rosca sem fim, para dar uma ancorada na madeira, tá? Essa e outras dicas também vocês podem estar pesquisando sobre travamento de madeira, tá? Então isso daí é bem importante, por causa que às vezes pega madeiras muito grossas e elas podem acabar, né, pegando e se abrindo demais, tá? E outra também que dá mais segurança para que ela não acabe cedendo, tá? Então, novamente, cuide da estrutura do seu tampo, tá? Finalizando aqui então o selamento. Assim que você finalizar o selamento, já pode ir e preparar a primeira camada de resina, tá bom? Então, pessoal, vamos para a nossa primeira camada de resina, tá? Essa primeira camada eu já vou usar ela
pigmentada, tá? Por quê? Nessa eu vou fazer como se fosse um pedacinho ali de areia e o restante um mar, assim, um rio, tá? Então eu vou utilizar aqui dois pigmentos, tá? Um vai ser o pigmento pérola e o outro vai ser o pigmento azul em pasta, tá? Também vou utilizar um pouquinho do Siladite 53. Então, aqui como eu vou utilizar duas cores, o que eu indico para você? Não precisa preparar as duas cores, né? Uma, vai lá, bate 4 minutos, depois vai lá, prepara outra, bate 4 minutos. Não, o que você vai fazer? Vai pegar primeiro a resina, então vamos ligar nossa balança, zerar aqui, vamos colocar a resina. Agora, o endurecedor. Colocar um pouquinho do Siladite, 2 gotinhas ali, só para dar uma quebrada nas bolhas. E agora vamos misturar os 4 minutos. Então, pessoal, aqui você vai fazer ela primeiro totalmente transparente, tá? Numa quantidade maior, mexer os 4 minutos e depois separar em 2 copos e adicionar a pigmentação. Então, pessoal, passados os 4 minutos, vocês notaram que o endurecedor ele estava bem amarelado, né? Então, ó, utilizei da técnica da gotinha do corante azul, tá? Só para relembrar, quando o endurecedor estiver muito amarelado, você pega o corante azul e bota uma gotinha, tá, de corante azul na resina. Isso vai fazer com que ela fique mais transparente, tá bom? Só não coloque em excesso. Agora eu vou dividir, ó. Misturei os 4 minutos, já está bem homogênea. Vou dividir, por quê? Uma vai ser azul e a outra vai ser pérola. Então, dividido ali, o que eu vou fazer agora? Pigmentar a resina. Então, tenho aqui um pouquinho e ali outra quantidade. Então, primeiro, pego o pigmento azul em pasta, adiciono um pouquinho só, tá? Vou colocar ali, não vai dar nem 1 grama. Colocar uma pequena quantidade. Só para dar uma tonalidade mesmo. Ok. E agora vou fazer a mistura para ver a intensidade desse azul. Bacana, tá? Mas só que assim, tô achando ele muito fraco. Então, com a minha balança ligada, vou lá, vou adicionar um pouquinho mais de azul. E agora que vem
o nosso pigmento coringa, que é o pigmento pérola. Pronto. De um azul em pasta, agora eu vou ter um azul metalizado. Então misturo bem esse azul. Ok. Agora vamos fazer o pérola. Então, para desencargo de consciência, pessoal, bota em cima da balança, zera. Como o pigmento pérola, ele é um pigmento bem leve, você pode adicionar ele ali e ficar monitorando na balança, tá? Então, ó, adicionei, não deu nem 1 grama, tá? Porque ele é muito leve, mas o poder de pigmentação dele é muito forte. Ó, temos o nosso pigmento perolado. Bem homogeneizado as duas cores. Agora chegou o grande momento. Vamos virar na forma. Então, pessoal, feito aqui o nosso efeito, tá? Agora eu gostaria de aproveitar esse vídeo também
e relembrar como se faz o efeito gota d'água, tá? O efeito gota d'água, ele se faz, né, em cima de pigmentos metalizados, ele funciona mais, a ação dele, e ele se dá com a reação do Silagit 53. Então aqui, ó, tem o Silagit 53, vou pegar e vou sujar essa pontinha aqui com o Silagit, tá? E agora eu quero que tu grave bem pertinho aqui, ó, a reação dele, ó. Então ela só tá suja, ó, pessoal. Eu só encosto, ó. Então a pontinha só suja com o Silagit, ó. Eu vou encostando. Olha que efeito bacana. Pontinha só sobre a superfície, tá? Então eu não utilizo ele em excesso, eu só sujo uma pontinha só, pode ser de um palitinho de dente. Ó, aqui eu estou usando uma chavezinha, mas como você achar melhor. Então eu não uso ele em excesso pela superfície, tá? É só a sujeirinha dele mesmo que faz essa reação. Porque se eu utilizar em excesso, ele vai abrir demais e acabar estragando o efeito, tá? Daí ele abre demais e aparece o fundo da resina. Então é só a sujeirinha do Silagit mesmo, ó. Então, efeito gota d'água, tá? Passa aqui para ver aqui o efeito. Então, finalizado aqui com o nosso efeito, tá, pessoal? Do Silagit 53, lembrando, o efeito gota d'água, tá? A gente utiliza o Silagit 53. Ele vai dar essa reação melhor em cores metalizadas, tá? Em cores sólidas, talvez ele só abra e não dê esse efeito tão legal, tá bom? Então, em cores metalizadas é bem bacana de utilizar ele para criar novos efeitos aí. Agora a gente aguarda 5 horas, tá? E aí eu posso vir com outra camada. Nessa próxima camada eu posso utilizar somente a resina transparente, ou vamos supor, fiz aqui o efeito, não gostei. Eu tenho a outra camada para vir e refazer, conforme você quiser, tá bom? Então, acompanhe aí o próximo vídeo.